Hello, guys! How are you? Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Teacher Let here. E vamos de revisão de novo, tá? Eu falei na semana passada que a gente ia começar com a revisão, que ia ter mais um dia de revisão, né? Pra gente conseguir revisar bastante coisa, a maioria dos conteúdos. Então, essa semana, a gente vai terminar a nossa revisão para depois a gente entrar num novo conteúdo, tá? Então, hoje eu trouxe 2 assuntos pra gente. Vai ser mais tranquilo do que na semana passada, tá? Eu trouxe reflexive pronouns, pronomes reflexivos, e trouxe algumas dicas de como analisar um texto. Nem precisa ser texto, assim, uma charge, um quadrinho em inglês, porque isso aparece bastante no livro, tá? Então, primeiro, pronome reflexivo e depois dicas de como analisar um texto. E uma imagem de Friends, porque é minha série favorita. E é muito boa para aprender inglês também. Já vou de dica, porque é bem boa para aprender inglês. Uma ótima dica. Vamos lá. Reflexive pronouns, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. É o pronome reflexivo. Tá, teacher? O que é isso? É o tipo de pronome que a gente usa quando a gente faz algo, quando nós fazemos algo em nós mesmos. Então, por exemplo, eu me cortei. Pronto. Eu realizei uma ação contra mim, tá? O Murilo se cortou. Ele realizou uma ação contra ele. Eu sei que assim é difícil de entender, mas quando a gente começa a colocar em frase, começa a ver exemplo, fica mais tranquilo, eu prometo. Então, primeiro, a gente vai ver quais são os pronomes reflexivos. Pay attention, preste atenção. Myself, yourself, himself, herself. Parou para respirar? Itself, ourselves, yourselves, themselves, ok? Então, você pode me perguntar, por que o pronome pessoal está aí junto com o pronome reflexivo? Eu não estou entendendo mais nada. Calma. Cada pronome reflexivo desse é indicado para usar em cada pronome pessoal. Então, para falar de mim, eu uso myself. Para falar de você, eu uso yourself. Para falar dele, himself. Para falar dela, herself. Por isso que a gente sempre relaciona com os subject pronouns, né, que em português seriam os pronomes pessoais, porque eles estão relacionados. Se eu falo de mim, I, myself. Se eu falo deles, themselves. Se eu falo de nós, ourselves, ok? Por isso que a gente relaciona. Ok. Vamos ver exemplos. Trouxe 3 exemplos que já vão ficar bem claros na nossa mente. The girl cut herself with a knife. A garota se cortou com uma faca. Ou a garota cortou ela mesma com uma faca. Literalmente seria cortou ela mesma, mas pra gente no português, a garota se cortou com uma faca. Ela fez uma ação contra ela mesma, mesmo que sem querer. Ok? He hurt himself. He hurt himself. Ok? Ele se machucou, mesmo que inconscientemente. Ele se machucou, praticou uma ação contra ele mesmo. Tá? Take care of yourself. Se cuida. Então, por exemplo, eu tô falando para você. Take care of yourself. Se cuida. Eu tô falando para você ter uma ação contra você mesmo, nesse caso a favor, né? Para você se cuidar. Você mesmo vai cuidar de você. Por isso que é uma ação, por isso que é um pronome reflexivo, porque a ação reflete em você, porque você está fazendo para você mesmo, ou ele está fazendo para ele mesmo, ou nós estamos fazendo para nós mesmos, tá? Por isso que ele é reflexivo, porque ele reflete na pessoa que está fazendo a ação. Tranquilo? Confuso? Eu acho que deu para entender, né? Isso é bem fácil, é bem tranquilo. Com o tempo a gente pega, tá? Não vamos ficar igual o Joey e Phoebe com essas caras olhando, tá? Bem tranquilo. Beleza. Como analisar basicamente um texto em inglês? Tá, vamos lá. Peguei um texto, ou uma charge, um quadrinho, uma propaganda, que tem muito também uma propaganda, e não entendi.
A primeira coisa é, vocês sempre vão saber palavras em inglês. Isso é fato. Porque hoje em dia a gente é bombardeado de conteúdo na internet, no TikTok, no Instagram, no Twitter. O que eu mais vejo são coisas em inglês. TikTok, então, nem se fala, tem um monte de coisa em inglês. Então, mesmo que você não saiba, que você não lembre, você só acha que você não lembra, você só acha que você não sabe. Você sabe algumas palavras. Então, quando você pegar um texto ou alguma coisa do tipo, a primeira coisa que você vai fazer é procurar por essas palavras. Palavras que você já conheça, que você aprendeu na escola ou que você tenha visto em alguma rede social. Você vai procurar. Ponto. Primeira coisa que você vai fazer. Segunda coisa que você vai fazer é procurar por cognatos. But teacher, o que são cognatos? Cognatos são palavras no inglês que parecem com palavras no português, tá? Então, vocês vão procurar por essas palavras. O que acontece? Tem algumas palavras que são falso cognato. For example, parents. Parents é um falso cognato, porque não quer dizer parentes, quer dizer pais, né? Então, claro, a gente tem... Mas nós temos que tentar sempre achar os cognatos verdadeiros dentro de um texto. Palavras que vocês acham que parecem com o português. Então, você já tem duas coisas a seu favor. Palavras que você conhece, mesmo que sejam poucas palavras ou palavras bem básicas, e palavras que parecem com as palavras do português. Então, beleza, já matou essas duas. Depois, você vai tentar entender o assunto principal do texto. Você vai juntar as palavras que você conhece e as palavras que são cognatas, e você vai tentar entender o que aquele cara está falando dentro daquele texto, daquela propaganda, daquela charge, tá? Teacher, mesmo assim eu sinto uma dificuldade. É normal essa dificuldade, tá? Para a gente tentar entender o assunto principal, quando é texto, às vezes é mais difícil. Quando é uma propaganda, quando é uma charge, às vezes é mais fácil, por ter aspectos visuais, porque vai ter imagem, porque vai ter, os personagens vão ter as feições, e aí você consegue identificar mais rápido, tá? Mas basicamente é isso. Toda vez que tiver uma pergunta sobre um texto, sobre uma propaganda, o ideal primeiro, caso você esteja fazendo um exercício, é você ler a pergunta primeiro. Então, você vai ler essa pergunta e depois você vai tentar buscar essa informação no texto, na charge, enfim. Então, primeiro você lê a pergunta e depois você tenta achar no texto o que a pergunta está te pedindo. Por quê? Porque às vezes você fica meio perdido ali no texto, aí você está lendo um monte de coisa que você não entende, que você não sabe, você vai para a pergunta, você já está se sentindo cansado, derrotado. Então, primeiro, lê a pergunta. Depois você vai para o texto, tá? Então, 3 coisas importantíssimas para analisar um texto, uma charge, uma propaganda em inglês. Procurar por palavras que você conheça, porque você conhece, ok? Procurar por cognatos, palavras que pareçam com palavras do nosso vocabulário, do nosso português. E tentar entender qual é o assunto principal do texto. Se tiver pergunta, lê a pergunta e tenta buscar a informação no texto. Sempre, para não se sentir cansado, não se sentir derrotado por aquele texto, digamos assim. Tá bom? Gente, hoje a aula foi bem tranquila, tá? Não foi pesada igual de semana passada. E na semana que vem a gente se vê para colocar a matéria para frente, para ver matéria nova. Beleza? Tchau, fiquem com Deus.